Fala, galerinha! Vamos lá, iniciando aqui mais um módulo, nosso módulo 7, nosso módulo sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, nossa primeira aula, a gente vai falar em específico das razões trigonométricas, tá? O que são, como a gente chega, tá? Onde a gente utiliza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas razões trigonométricas. Então, antes da gente iniciar, eu vou retomar com vocês o que é um triângulo retângulo e alguns de seus componentes aqui, das nomenclaturas que a gente vai utilizar. Então, triângulo retângulo é o triângulo onde a gente tem um ângulo reto, que seria um ângulo de 90 graus. O lado que fica em frente a ele recebe o nome de hipotenusa e os outros dois lados recebem o nome de catetos. Isso daqui a gente usou lá no Teorema de Pitágoras, quando a gente iniciou o nosso estudo sobre triângulo retângulo, que eu até disse para vocês que a gente ia retomar o estudo nos triângulos retângulos e que a gente ia um pouquinho mais a fundo, a gente ia trabalhar com algumas outras nomenclaturas. Então, vamos aqui, ó. Pegando aqui, peguei a mesma figura, tá? Repeti ela duas vezes. Por quê? Aqui em cima a gente vai fazer uma análise e aqui na figura 2 a gente vai fazer uma análise diferente, tá? Então, nós temos aqui o ângulo reto, que é a característica principal de um triângulo retângulo. Consequentemente, a gente tem outros dois ângulos. Triângulos são três ângulos, então a gente tem mais dois. Nomeei o ângulo A de alfa e o ângulo B de beta. Na figura 1, nós vamos fazer uma análise a partir do ângulo alfa. Então, nós vamos levar em consideração esse ângulo aqui de baixo, tá? O lado que se encontra em frente a esse ângulo, ele vai ser chamado de cateto oposto. E o lado que está ao lado do ângulo, o cateto aqui, ele vai ser o cateto adjacente. Então, a partir de agora, nós vamos ter dois tipos de catetos, cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto ele está em frente ao ângulo que eu estou fazendo a análise e o adjacente ele é um dos lados desse ângulo, ou seja, ele está ao lado, ok? Quando eu mudo a análise, vou fazer a análise agora a partir do ângulo beta. Então, eu vou levar em consideração o ângulo que está aqui em cima. Quem está em frente a ele é o cateto oposto, tá? Então, anteriormente, esse lado aqui ele era o cateto adjacente, de acordo com o ângulo A. Com o ângulo B, ele é o cateto oposto. E esse daqui vira o nosso cateto adjacente, tá ok? Então, há uma inversão entre os catetos. Ora, ele é cateto oposto, ora, ele é cateto adjacente. Tudo depende do ponto de vista que eu tenho. Se eu estou analisando o ângulo A, que eu chamei de alfa, aqui é o oposto. Se eu estou analisando o ângulo B, que eu chamei de beta, ele é adjacente. E o outro lado, a mesma coisa, tá? Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Nós vamos ter dois tipos de catetos, tá? Se eu identificá-los de forma errada, por mais que eu faça todo o procedimento do exercício certo, a minha resposta final apontada ela vai ser a errada. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Cateto oposto está em frente ao ângulo que eu estou analisando, do lado oposto, e cateto adjacente é um dos seus lados, ou seja, ele forma o ângulo junto com a hipotenusa. Ok? Hipotenusa continua sempre sendo maior lado e lado oposto ao ângulo reto. Ok? Então, dando sequência aqui, vamos lá. As relações trigonométricas, nós temos três. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. O seno é uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Razão é uma divisão, certo? O cosseno é uma razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é uma razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nós temos três razões obtidas aqui por meio do uso dos nossos
lados, tá? Então, eu vou sempre estar usando os lados do meu triângulo, cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Por isso, é fundamental eu estar retirando os nomes de maneiras corretas, tá? Então, como que ele fez aqui, ó? Ângulo alfa, cateto oposto, está em frente, cateto adjacente e a hipotenusa, que está aqui em frente ao ângulo reto, ok? Então, essas três fórmulas aqui, vocês vão precisar saber elas sempre, tá? Que a gente vai estar aplicando, vocês vão precisar ter em mente essas três fórmulas. Seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. São três razões, tá? Isso daqui, gente, é um estudo um pouquinho mais superficial de trigonometria. Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ter um estudo mais a fundo. Vocês vão ver círculo trigonométrico, vocês vão ver diversas outras situações que vão estar envolvendo seno, cosseno e tangente, ok? Então, dando sequência. Aqui nós vamos calcular as relações trigonométricas. Então, eu tenho como base, ó, eu só tenho esse ângulo na minha figura, então ele é a base. Então, o seno é o cateto oposto e a hipotenusa. Então, vamos identificar quem é quem. Ângulo reto está aqui. Então, o 10 é a nossa hipotenusa. Isso daqui é um cateto, isso aqui é outro cateto. O cateto que está em frente ao ângulo é o cateto oposto. O que está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. E aí, eu vou substituir aqui. Então, ficaria, ó, o seno, no caso aqui de beta, né, é igual a cateto oposto, 8 sobre 10, certo? O nosso cosseno de beta seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente de beta seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Então, aqui nós podemos fazer as divisões. Então, isso aqui daria 0,8, isso daqui daria 0,6, isso daqui daria, para simplificar, que daria 4/3, que vai dar aproximadamente 1,3333 infinitamente, que seria um decimal infinito periódico, ok? Então, esses são os valores para essa figura, ó. Seno é 0,8, cosseno 0,6 e a tangente 1,3, tá? Mais para frente, esses valores vão fazer sentido, tá? Por quê? Nós temos uma tabelinha com o valor de seno de cada ângulo. Ou seja, se eu for lá nessa tabela, eu consigo identificar quanto que mede esse ângulo. E depois eu consigo automaticamente quanto que mede esse ângulo aqui. Mas vamos dar sequência aqui ao nossa explicação. Eu vou pegar a mesma figura, tá? Ó, olhem, é a mesma figura, tá? Eu apenas estou alterando o ângulo, tá? No primeiro exemplo aqui eu usei o ângulo beta. Agora, aqui no nosso segundo exemplo, eu vou usar o ângulo de baixo, que seria o ângulo alfa, tá? Então, eu tenho o nosso ângulo em questão. Esse daqui continua sendo a hipotenusa. Isso daqui passa a ser cateto oposto. Isso aqui passa a ser cateto adjacente. Calculando, seria seno de alfa igual cateto oposto, 6 sobre 10, que daria 0,6. Eu tenho cosseno de alfa, que é cateto adjacente pela hipotenusa, que daria 0,8. E eu tenho a tangente do alfa, que é cateto oposto, certo? Sobre o cateto adjacente. Isso aqui daria... Isso daqui é 3/4, simplificando, 3 dividido por 4 daria 0,4.
0,75. Então, para esse ângulo, o valor do seno é 0,6, o valor do cosseno é o 0,8 e o valor da tangente é o 0,75. Ok? Então, isso aqui é só para identificar as razões trigonométricas. Tudo bem? Então, são 3 fórmulas. Eu preciso analisar cada lado de acordo com o meu ângulo, nomear eles e depois substituir nas fórmulas. Onde que a gente vai aplicar isso? Aqui. Aqui eu tenho uma tabela que vai de 1 até 90 graus, com valores para seno, cosseno e tangente de cada ângulo, certo? Cada ângulo inteiro. Tudo bem? Então, com os valores que eu tinha lá atrás, eu consegui identificar os ângulos da minha figura. Só que nós vamos identificar no próximo exercício, tá ok? Então, essa tabelinha aqui, ela está na página 91 de vocês. Ela é de extrema importância, tá? Óbvio que vocês não vão precisar decorar tudo isso, tá? Sempre que for um exercício que vocês vão trabalhar com ângulos específicos, ele vai trazer para vocês o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente. Ele sempre vai detalhar esses valores para vocês. Vocês não vão precisar ficar procurando, ou, na verdade, memorizando um por um, porque isso seria um absurdo. Tá? Na próxima aula, nós vamos ter alguns ângulos, sim, que nós vamos ter que decorá-los, tá? Mas existe uma forma específica para isso, são pouquíssimos ângulos e vocês vão ver que é possível a gente estar realizando isso. Então, dando sequência aqui. Observe a figura abaixo e determine os seus ângulos. Então, eu quero saber quanto que mede o ângulo B e quanto que mede o ângulo C. Para que eu possa descobrir o ângulo de uma figura, de um triângulo, no caso, eu preciso ter os 3 lados da minha figura. Quando é um triângulo retângulo e eu tenho 2 lados, eu consigo descobrir o terceiro usando Pitágoras, que era o quê? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos 2 catetos ao quadrado, certo? Então, eu tenho aqui o x é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, x ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz de 25, x é igual a 5, ou seja, esse outro lado aqui mede 5. Isso aqui a gente já aprendeu lá no nosso primeiro bimestre. Isso aqui é o nosso teorema de Pitágoras. Tá? Então, sempre que falar em triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras ele pode sim estar presente. Tá? Basta eu ter 2 lados e estar procurando o terceiro, eu vou estar usando aí o teorema de Pitágoras, ok? Então, vamos aqui, dando sequência. Então, nós já descobrimos aqui, nós temos agora os 3 lados da figura. Agora, a gente vai tentar descobrir os ângulos. Como que eu vou fazer para descobrir esses ângulos? Aqui, eu vou levar em consideração meu ângulo B. Então, eu vou calcular o seno de B, o cosseno de B e a tangente de B. Vou fazer esses 3 cálculos, tá? Então, primeira coisa, eu vou identificar hipotenusa, tá? Esse daqui é o nosso cateto adjacente e esse aqui é o nosso cateto oposto, em frente oposto ao lado adjacente. O seno, para calcular o seno, eu preciso da formulinha lá atrás, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou ter cateto oposto 4, hipotenusa 5. 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Então, eu já identifiquei o valor do seno, certo? Então, eu vou deixar anotado aqui no cantinho, ó, que a gente vai usar ele em outro lugar depois. Então, o que o seno é
0,8. O cosseno, ele é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, nosso cateto adjacente é o 3, nossa hipotenusa é o 5. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 0,6. Então, nosso cosseno, 0,6. E a nossa tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 4, o adjacente é 3. Nós vamos ter aproximadamente 1,3333. Então, 1,333 é a tangente, certo? Esses são os nossos valores, ok? Aonde que eu vou buscar agora? Como que eu faço para descobrir o meu ângulo? Como que eu vou achar quem é esse meu ângulo? Nós vamos ter que voltar lá atrás. Então, deixa eu só apagar aqui e vou registrar. Ó, foram 0,8, 0,6 e 1,3333. Eu vou voltar lá na nossa tabela. Está aqui. Então, eu tenho que o seno, cosseno e tangente são esses valores. Eu vou ter que identificar em qual ângulo eu tenho, respectivamente, esses três valores, para seno, cosseno e tangente. Então, eu vou olhar lá, o seno é 0,8. 0,8, ele está mais ou menos aqui, ó, 53 ou 54 graus. Tá? Qual chega mais próximo? Qualquer um dos dois, está bem próximo. O cosseno é o 0,6. Então, 0,6 está mais próximo aqui. E 1,3 também, ou seja, o ângulo daquela nossa figura, ele é de 53 graus, ok? Então, se eu voltar lá, eu consigo concluir que esse ângulo aqui, ele mede 53 graus, de acordo com os cálculos, com os registros que nós fizemos. Então, gente, ó, descobrindo o valor do seno, cosseno e tangente, eu consigo voltar na tabela, procurar os respectivos valores e identificar o ângulo que eu tenho. Então, a soma dos três ângulos, dos ângulos internos de um triângulo, é sempre 180. Então, eu tenho um com 90, o outro com 53 e o outro seria x, dando 180 graus. Para dar 180 graus, isso daqui tem que medir 40... Opa, desculpa. Isso aí vai ter que medir 37 graus. Tá? Por que 37? 37 com 53 daria 90. 90 com 90, 180. Então, se eu fizer os cálculos aqui com o ângulo C, eu vou chegar na medida, eu tenho que chegar nesses 37 graus. Então, nós vamos fazer isso. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Vou levar em consideração aqui agora o nosso ângulo C. Eu já descobri que o nosso ângulo C tem que ser 37 graus. Então, vamos voltar lá na tabela. 37 graus. Eu tenho que ter como seno, tá aqui, ó, aproximadamente 0,6018, cosseno 0,7986 e a tangente 0,7536. Então, eu tenho que obter valores próximos a isso. Se eu obter valores próximos a isso, meu resultado vai estar certo. Então, vamos fazer aqui. Então, ó, então tá aqui. Eu tenho seno de C, sendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que daria 0,6. Eu tenho cosseno de C, que é o cateto adjacente, que é o nosso 4, dividido por 5, que vai dar 0,8. E eu tenho a tangente de C, que é cateto oposto pelo adjacente, que daria 0,75. Se eu fizer uma análise com esses dados, eles chegam bem próximo. Ou seja, eu tenho a certeza absoluta que esse ângulo aqui mede 37
e que esse daqui mede 53 graus. Tá? Esses cálculos eu obtive a partir das nossas relações trigonométricas, as razões entre os meus lados. Ok? Tranquilo? Então, isso é uma forma de aplicação. A partir de um triângulo onde eu tenho todos os seus lados, eu consigo obter qualquer um dos seus ângulos. Lógico, lembrando que esse aqui já é 90 graus. Ok? Vamos lá, mais uma aplicação. Agora eu tenho aplicação em relação aos lados. Obter os valores de x e y na figura abaixo. Primeira coisa, ó, eu tenho um ângulo de 35 graus. Eu tenho que ir lá e buscar todas as informações sobre meus ângulos de 35 graus. Então, eu vou ter o seno de 35, que é 0,5736, o cosseno de 35, que é 0,8192, e a tangente de 35, que é 0,7002, tá? Então, ó, como eu estou trabalhando com um ângulo de 35 graus, eu preciso buscar as suas informações. Quanto que é o seno desse ângulo, o cosseno desse ângulo e a tangente desse ângulo, tá ok? Eu vou nominar quem é quem aqui, ó. Hipotenusa, certo? Cateto oposto, cateto adjacente. A minha hipotenusa é o y, certo? O meu cateto oposto é o 2 e o meu cateto adjacente é o y. Por teorema de Pitágoras, eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Eu só tenho um lado. Então, agora é que entra a parte bacana das relações trigonométricas. Com um único lado em um ângulo, eu consigo determinar todos os outros lados da minha figura. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Eu tenho o cateto oposto. Primeira coisa, eu quero descobrir a minha hipotenusa. Então, vou fazer uma relação entre esses dois aqui, tá? Como que eu faço, em qual fórmula que eu uso hipotenusa e cateto oposto? Relembrando as três fórmulas. Seno é cateto oposto hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente hipotenusa. E tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu tenho a variável na hipotenusa e o valor no cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, eu uso essa fórmula do seno. Então, eu vou aplicar lá, ó. Seno de 35 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 35 graus, está aqui. Então, eu vou substituir. 0,5736 é igual ao cateto oposto sobre a minha hipotenusa. E vou aplicar regrinha de 3. Então, vai ficar 0,5736H é igual a 2. H é igual a 2, que divide 0,5736. O meu H é igual, fazendo a divisão aqui, nós temos o seguinte. 2 dividido por 0,5736, eu tenho que esse lado, que é a minha hipotenusa, mede 3,4867, ok? Aproximadamente, esse daqui é o valor do meu H, que seria a minha hipotenusa, ou seja, que seria o meu y, né? Poderia ter trocado aqui o hipotenusa por y, sem problema nenhum, tá? Então, eu achei o valor do y. Falta encontrar o valor do x. Para encontrar o valor do x, eu vou fazer a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem eu uso, em qual fórmula eu tenho cateto adjacente e cateto oposto?
Está aqui, na tangente. Então, vai ficar, ó, tangente de 35, que é igual a cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 35 é 0,7002, que é igual. Cateto oposto, no caso aqui, o nosso cateto oposto é 2, certo? E a nossa hipotenusa é o x. Então, eu vou ter 0,7002x igual a 2. X é igual a 2 dividido por 0,7002. X é igual, fazendo a divisão, nós temos 2 dividido por 0,07002. Nós temos que ele mede 2,8563 aproximadamente. Então, esses são os dois resultados que eu tenho para x e y. Ok, galerinha? Então, ó, sempre como que eu vou fazer? Analiso o ângulo que eu tenho, que eu vou usar. Destaco seno, cosseno e tangente dele. Analiso os meus dados, tá? Ah, eu vou usar hipotenusa e cateto oposto. Opa, eu vou usar seno. Ah, eu vou usar hipotenusa e cateto adjacente. Eu vou usar a fórmula do cosseno. Eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente. Eu vou usar a fórmula da tangente. E assim por diante, ok? Então, aqui no próximo, eu tenho mais uma problematizaçãozinha para vocês, ó. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo de 40 graus e percorre em linha reta 8.000 metros. Nesta situação, qual altura se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Então, ó, ele percorreu 8.000 metros e eu quero descobrir qual é a altura que ele se encontra, ok? Primeira coisa, como é uma problematização, é mais fácil eu determinar primeiro quem é a nossa fórmula, tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse é o ângulo. Isso daqui está em frente ao nosso cateto oposto. Vamos colocar de vermelho para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, eu tenho o nosso cateto oposto e aqui eu tenho a nossa hipotenusa, tá? E o cateto adjacente, que é quem eu não vou usar. Então, hipotenusa e cateto oposto, eu preciso da fórmula do seno. Seno de 40 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Buscando lá na nossa tabelinha, vou lá nos 40 graus. O seno de 40 graus. Seno de 40 graus é 0,6428. O nosso cateto oposto é o x e a nossa hipotenusa é o 8.000. Aplicando regra de 3, x seria igual a 8.000 vezes 0,6428, que vai resultar em aproximadamente 5.142,4 metros de altura. É a altura em que se encontra o avião após percorrer esses 8.000 metros aqui citados em nosso exercício. Então, galerinha, é analisar a figura que vocês têm, tá? Notem, eu não tinha um triângulo retângulo, mas quando eu construí a altura aqui, a altura com o solo e a trajetória do avião, formou o nosso triângulo retângulo. É isso que vocês precisam estar sempre observando. Ok? Então, a primeira coisa, identifica os valores que vocês têm, identifica a fórmula, substitui o que está aqui pelo valor da nossa tabela e os seus respectivos valores, regrinha de 3. Tá ok? Então, para vocês aí, vocês têm a página 95, 96, 97, 98 e a TC 25 para estar realizando. Certo, galerinha? Valeu, até nossa próxima aula. Até mais, gente!